Pegue aí a palavra de Deus e abram todos comigo, por gentileza, na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versículos 11 até o 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Essa carta, amados, de Paulo a Tito está naquilo que classificamos na teologia como fazendo parte das cartas pastorais. Tanto a carta de Paulo a Tito como as duas cartas de Paulo a Timóteo, essas três juntas, são as cartas pastorais. E por que elas são classificadas dessa maneira, como cartas pastorais? Porque Paulo discipulou Timóteo e Tito, eles foram discípulos e depois eles foram colocados, foram consagrados como pastores. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso e Tito foi colocado para pastorear a igreja de Creta. E essas três cartas Paulo escreve orientando tanto Timóteo como Tito como o pastor deve agir, o que deve falar, ministrar, ensinar, enfim, dando toda essa orientação. Todos encontraram? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler uma tradução que a King James está um pouquinho diferente da tradução Almeida, mas o sentido é o mesmo, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Na tradução Almeida diz: um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras. Verso 15. Prega estas instruções, encoraja e repreende com toda autoridade. Ninguém te menospreze, somente até aqui. Então, a orientação de Paulo a Timóteo, a Tito, melhor dizendo, é clara. Tito, anuncia o Evangelho, anuncie que a graça de Deus, o favor imerecido, está à disposição de todos os homens. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas agora, pela fé, nós podemos crer em Jesus Cristo, ser perdoados dos pecados e ter uma nova vida. Só que é necessário entender a graça. A graça não só perdoa os meus pecados, a graça não só me traz salvação e vida eterna, mas é necessário que eu corresponda à graça. E quando é que eu correspondo à graça? Quando eu compreendo que eu tenho que renunciar a uma vida mundana, a uma vida de pecados, quando eu compreendo que eu tenho que me apegar com Deus, com a palavra dele, quando eu vivo na expectativa do retorno de Jesus, da volta dele, de quando a igreja irá se encontrar com ele. Quando eu compreendo essas verdades e coloco elas em prática, eu faço parte desse povo aqui. Eu faço parte desse povo que foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Eu faço parte desse povo que é zeloso, que é de boas obras. Quem faz parte desse povo aí, diga glória a Deus. E você crê que o Senhor vai falar conosco através dessa palavra? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Cante os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada para dizer, todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor.
Tome o teu assento por gentileza, mas eu lhe convido a prestar muita atenção. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo o que você vai ouvir e aprender. E aliás, traga sempre, em todas as reuniões, traga caneta, traga papel, anote tudo, confira tudo, porque todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem, nós vivemos, amados, numa geração que caminha para o fim. Aquilo que a palavra diz a respeito do fim está se cumprindo. E é interessante que é desafiador pregar a palavra de Deus. Por quê? Este livro, o Evangelho, a palavra de Deus, foi escrito há milênios atrás. Esta palavra aqui, minha gente, não muda, ela é imutável, ela é a mesma. O próprio Senhor Jesus declarou dizendo: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Então essa palavra é a mesma. A sociedade muda, as coisas mudam, os tempos mudam, a tecnologia muda, mas a palavra de Deus não muda. E nós estamos vivendo no fim. E a palavra de Deus traz orientação para todos os aspectos da nossa vida, desde o nascimento até a vida eterna com Cristo. Tudo o que você imaginar de situações que já viveu, está vivendo, ainda vai viver, a palavra de Deus traz orientação. A palavra de Deus traz instrução. Só que é fundamental nós compreendermos a nossa parte desse processo de relacionamento com Deus. Porque a graça quem trouxe foi o Senhor. O favor imerecido quem trouxe foi Deus. Agora, nós temos que corresponder à graça. Nós temos que corresponder entendendo a palavra e vivendo conforme ela ensina. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 22, 29, ele disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Para eu conhecer a Escritura, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar. Tem muita gente que eu já ouvi dizer assim: ah, mas eu já li a Bíblia. Como se ler uma vez na vida a Bíblia fosse muita coisa. Não é nesse sentido que a palavra orienta, mas desde o início Deus orienta a meditar na palavra dia e noite. Lá em Deuteronômio 17, quando nem havia rei ainda, Deus disse a Moisés: Moisés, quando tiver rei, quando a nação tiver rei, já deixa aí registrado que o rei tem que ter uma cópia do livro desta lei, para que ele medite nela dia e noite, para que o coração dele não se exalte sobre os seus irmãos. Quando Moisés morre, Josué capítulo 1, Josué assume a liderança, no lugar de Moisés, Deus o coloca. O próprio Deus diz para Josué: medita no livro desta lei, medita nele dia e noite, porque assim você vai prosperar, você vai ter êxito no seu caminho. Então, nós temos que meditar e conhecer essa palavra dia e noite. A palavra orienta, Oséias 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer e prosseguir. Então, nós temos que ser estudiosos da palavra. E amados, no nosso tempo é muito fácil estudar a palavra, ter conhecimento da palavra. No tempo bíblico, eles não tinham cada um exemplar à sua disposição, não. Eles não tinham. A escritura ficava na sinagoga, ficava no templo, era mais restrito. Nem toda a população sabia ler, tinha acesso à educação, à cultura. Hoje, todo mundo tem um exemplar aí na mão. E ainda que você não tenha um exemplar em papel, você pode ter um exemplar digital no seu celular. No seu celular você tem acesso a pelo menos 20 versões em português. Se você estiver, por exemplo, cozinhando na sua casa, lavando uma louça, você bota um aplicativo no seu celular em áudio. Enquanto você está lavando a louça, você vai ouvindo a palavra. Se você vai fazer uma caminhada aqui na orla da praia ou em outro lugar, você bota em áudio e vai ouvindo. Então hoje o acesso tem internet, YouTube, Facebook, enfim. Então hoje o acesso à palavra é muito fácil. No tempo bíblico era mais difícil. Mas a orientação de Jesus é clara: errais não conhecendo as Escrituras. Quando eu não tenho conhecimento da Escritura, eu sou suscetível ao erro. Agora, quando eu tenho conhecimento da Escritura, eu erro se eu quiser, porque eu vou ter discernimento. Quando eu conheço a Escritura, eu conheço o santo e o profano. Eu sei qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus.
Eu faço se eu quiser. Eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então este conhecimento tem que haver, em primeiro lugar, disposição do nosso coração em buscar. Romanos 15, verso 4, a palavra diz que tudo que está escrito, registrado aqui na palavra, o objetivo é nos ensinar, é nos instruir. O objetivo de Deus registrar esta palavra aqui é para nos instruir, é para nos ensinar. Só que nós temos que buscar este conhecimento. Então, quando eu tenho este conhecimento, eu posso fazer a vontade de Deus, eu posso discernir, eu posso viver em santidade. Agora, quando eu não tenho este conhecimento, qualquer um me manipula. Quando eu não tenho este conhecimento, podem fazer de mim boneco de ventríloco, e o diabo é especialista nisso. Se você ler Mateus 4, na tentação de Jesus, ele usou a palavra, só que ele usou a palavra manipulando, distorcendo a aplicação, aplicando de maneira errada. Mas como Jesus conhece a palavra, as três respostas de Jesus começou com a seguinte expressão: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás. Está escrito. Então nós temos que conhecer o conteúdo. E além de conhecer, é óbvio, praticar. Porque também não adianta só conhecer e não praticar. Tiago diz, carta de Tiago 1,22, que aquele que conhece e não pratica se engana. E nós vivemos, infelizmente, numa geração de gente que tem aparência de crente, nome de crente, frequenta igreja, mas está se enganando a si mesmo. Paulo, falando a esse respeito a Tito, ele diz no capítulo 1, versículo 16, olha o que Paulo disse a Tito: eles afirmam que conhecem a Deus, Tito 1,16, mas por meio de suas atitudes o negam, por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Gente que diz que conhece a Deus, que é crente, tem de monte. Agora, nós testificamos que nós somos de fato do Senhor, nós somos igreja viva, igreja verdadeira, quando as nossas palavras, atitudes, comportamentos condizem com as de Jesus. Quando as pessoas olham para nós e veem Jesus em nós. Vem Jesus em nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu conheço e pratico a palavra, Deus se agrada. Mas Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. E ele diz uma segunda coisa: nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer o poder de Deus, minha gente. Muita gente pensa, quando ouve a expressão poder de Deus, o que é que imediatamente a pessoa associa? Milagre, maravilhas, coisas extraordinárias, paralítico andando, cego vendo, mudo falando, já associa a milagres. Mas em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus não reside tão somente nos milagres. A manifestação dos milagres, das maravilhas faz parte do poder, faz também. Mas quando nós conhecemos a Deus intimamente e temos uma experiência pessoal com Ele, nós vemos o poder dele agindo. Quando esta palavra começa a entrar no nosso coração, transformar o nosso pensamento, as nossas atitudes, é o poder de Deus também agindo em nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muita gente conhece a Escritura, conhece a palavra, mas não teve ainda intimidade, encontro pessoal com Deus. Conta a história que John Wesley, um dos maiores pregadores da história, foi um pregador inglês. Ele não tinha ainda intimidade com Deus. Ele era crente, frequentava a igreja, família toda e tal, mas um belo dia ele teve o contato com a graça, com essa graça salvadora. Ele teve uma experiência pessoal com Deus. Depois você assiste lá o filme dele, John Wesley, está no YouTube, é de graça, não vai pagar nada, muito bom, depois assista, tá? A vida do John Wesley. Mas ele teve essa experiência pessoal com Deus. Quando ele teve essa experiência pessoal com Deus, a vida dele mudou. A vida dele nunca mais foi a mesma. Ele teve o conhecimento dessa graça e ele não conseguia mais ficar calado. Ele tinha que anunciar essa graça para todo mundo. E ele começou a pregar o Evangelho.
E naquela época, minha gente, o transporte mais rápido que tinha era cavalo. E ele percorria quilômetros e quilômetros a cavalo na Inglaterra, pregando o Evangelho. Pregava de manhã num lugar, pegava o cavalo, saía montado, à tarde pregava em outro, à noite pregava em outro, e foi pregando e pregando o Evangelho. Era um homem de oração, era um homem fervoroso. Ele orava tanto que o local que ele orava, na casa dele, afundou 2 buracos, afundou dos joelhos dele, de tanto que ele orava. De tanto que ele orava. Muita gente na época de John Wesley creu no Evangelho através da vida dele, pregou para muita gente, para muita gente. E olha a importância de se ter um relacionamento pessoal com Deus. Passa o tempo, alguns séculos depois, a casa do John Wesley vira um museu, e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, uma escola resolve fazer uma excursão de lá até a Inglaterra, para visitar os pontos turísticos e tudo mais. Não sei se você sabe, os Estados Unidos da América foi fundada por ingleses, né? Os ingleses saíram da Inglaterra, atravessaram o oceano e fundaram os Estados Unidos da América. Então, muito bem, foi essa excursão lá para a Inglaterra. Uma professora com uns 40 alunos, tudo mais, e eles visitam a casa de John Wesley. E ela vai mostrando aqui a casa, isso e aquilo e tal. E aí ela chega no local onde ele orava, os 2 joelhos afundados, 2 buracos dos joelhos que haviam afundado o piso. E aí ela mostra, está vendo esses 2 buracos aqui? Esses 2 buracos eram onde ficavam os joelhos do John Wesley. Esse local aqui era o local de oração dele. Ele orava muito, por isso que afundou. E aí a professora sai com a turma e vai para outro lugar. Quando ela está caminhando, ela percebe que falta um menino. E aí ela, cadê esse menino? E ela pede para outra pessoa olhar a turma, ela volta na casa. Será que ele está na casa? Quando ela chega na casa, um garotinho de 10 anos está com o joelho no mesmo lugar do joelho de John Wesley. E o garotinho orava dizendo: Senhor, faça de mim o John Wesley da minha geração. E ela esperou o garotinho terminar de orar. Quando o garotinho terminou de orar, a professora disse: Billy Graham, vamos logo para acompanhar a turma. Você já ouviu falar no Billy Graham? O Billy Graham é o maior evangelista do século XX. O homem que pregou em mais nações no mundo, mais até que o apóstolo Paulo. Billy Graham pregou em 195 nações, que se sabe pessoalmente mais de 3 milhões e 300 mil pessoas creram no Senhor Jesus, entregaram a vida para Ele através do Billy Graham. Isso presencialmente nas pregações, fora a turma que assistia pela televisão, pelo rádio. Pregou em muitos lugares aqui no nosso país, pregou no Maracanã, no Rio de Janeiro, na década de 70, ganhou muitas almas para Jesus. Assista lá o documentário a respeito da vida do Billy Graham no YouTube. A importância de se ter um encontro pessoal com Jesus. O encontro dele com Jesus, de Billy Graham, foi tão intenso, de uma tal maneira, chegou um tempo na vida de Billy Graham que ele estava muito famoso, e lá nos Estados Unidos só tem 2 partidos políticos. Fizeram uma pesquisa e descobriram que se o Billy Graham se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, ele ganharia em primeiro turno. E um dos partidos, eu não lembro agora se democratas ou republicanos, fez o convite para ele e disse: Billy Graham, nós queremos lançar a sua candidatura, você será o próximo presidente dos Estados Unidos. E ele deu a resposta dizendo: agradeço muito o convite, mas eu não posso rebaixar o meu cargo. Deus me constituiu pregador do Evangelho. Quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Ele, sabe o que é essa graça, sabe? Como disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:10, a graça de Deus para comigo não foi vã, antes eu trabalhei, eu demonstrei essa graça. Então nós temos que demonstrar a graça de Deus atuando em nossa vida, amados, quando nós compreendemos o nosso papel de nos santificar, de buscar a Deus, de renunciar às paixões mundanas. Os tempos que vivemos são difíceis. Quando nós compreendemos a nossa parte, quando nós conhecemos a palavra, temos intimidade com o Senhor, pode vir a luta que vier, o problema que vier, Deus prometeu: eu vou estar com você, eu não te deixo, eu não te desamparo. E essa quarentena, esses 4 meses aí, muita gente infelizmente desfaleceu na fé.
O que nós temos visto de gente com crise de ansiedade, depressivo, angustiado por conta da situação, alguns por conta de doença, outros por conta de problemas financeiros, problemas familiares, diversos problemas ao mesmo tempo. E os problemas vêm para todos. Eu nem vou perguntar aqui quem tem algum tipo de problema, que cada um, se for contar aqui, a gente fica até amanhã ouvindo os problemas de cada um. Mas quando eu começo a conhecer, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, a minha postura e a minha posição é diferente. Podem vir os problemas, podem vir as dificuldades, mas eu não me abalo, porque eu sei que Deus está comigo. Ainda que o problema seja grande, maior é Deus para me dar a vitória. Ele não vai me deixar, eu vou vencer. A palavra garante, sou mais que vencedor por Cristo Jesus que me amou. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. E mesmo em meio ao mundo, mesmo em meio às dificuldades, os problemas, nos mantemos firmes e fortes na presença de Deus. E eu quero lhe mostrar um exemplo disso na Escritura. Pega aí comigo o livro do profeta Daniel. Abra aí comigo. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Vou fazer um resumo do contexto para você entender. No tempo do profeta Daniel, ele ainda jovem, em torno de 18, 20 anos de idade. Judá, há muitos anos, estava longe de Deus, desobediente, rebelde, infiel. E essa desobediência, rebeldia e infidelidade culminou com o cativeiro babilônico. O rei Nabucodonosor veio da Babilônia com seu exército, sitiou Jerusalém. Foram três cercos, o primeiro no ano 605, o segundo no ano 597 a.C., né? Quando Daniel foi levado para a Babilônia, e outros também. Em 586 a.C. foi o último cerco. Nessa última vez, o rei Nabucodonosor saqueou todos os utensílios do templo que Salomão havia construído, derrubou o templo, derrubou os muros da cidade, matou muita gente. Jerusalém ficou destruída. Daniel é levado para a Babilônia, é levado cativo, não só ele, mas diversas outras pessoas. Quando lá chegam na Babilônia, o rei dá ordem ao chefe dos eunucos que pegasse lá da nobreza de Judá moços bonitos, bem aparentados, inteligentes, cultos, e esses moços tinham que ter um curso, uma universidade, uma faculdade intensiva de 3 anos. Eles deveriam ser instruídos na cultura babilônica, na língua dos caldeus, que era o aramaico, serem instruídos para ao final de 3 anos serem examinados pelo rei. Então eles tinham boa comida, eles tinham boa bebida, a comida era a mesma que o rei comia, a bebida era o mesmo vinho que o rei bebia, tinha lá alojamento, local onde ficar, no palácio, e depois emprego garantido. Olha só, aparentemente uma boa oportunidade, mas Daniel compreendia que na realidade o sistema babilônico queria tirar Deus do coração de todos eles. Daniel compreendia isso, porque uma das primeiras coisas que foram feitas quando eles lá chegaram, versículo de número 7 está aí, foi mudar o nome deles. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o nome de Abednego. Note um detalhe: o nome de Daniel e dos 3 amigos, os 3 estão relacionados com Deus, com Yahvé, com o único Deus verdadeiro. Daniel é o meu juiz, Deus, o Senhor é o meu juiz, o significado do nome de Daniel. Os outros, os significados estão no mesmo sentido, falando e engrandecendo ao único e verdadeiro Deus. Mas na Babilônia muda o nome deles, e esses nomes babilônicos, os 4, estão relacionados às divindades que havia na Babilônia. Então a Babilônia queria mudar a identidade deles, mudar a comida, mudar tudo, e tudo o que se fazia na Babilônia, toda essa sistemática era contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus. Daniel já tinha a palavra, ele tinha conhecimento dela, porque os pais dele foram bons e fiéis à palavra ao instruí-lo nos caminhos do Senhor.
Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus dá ordem para que os pais instruam os filhos no caminho do Senhor, desde pequeno. E aquilo que Daniel aprendeu dos pais, através da palavra de Deus, foi impresso, os princípios e valores foram impressos no coração de Daniel. E ele compreendeu que ele não poderia abrir mão dos princípios e valores da palavra de Deus, independente da situação, da circunstância. Tem muita gente, amados, que por causa de uma circunstância adversa, abre mão da fidelidade a Deus para fazer o que acha mais conveniente. Daniel não. Ele compreendia que ele deveria ser fiel a Deus em tudo. Ele compreendia que a fidelidade a Deus era algo inegociável. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É por isso que no versículo 8 está escrito assim, vamos ler aqui: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel tomou uma decisão. Eu estou diante de uma circunstância, o rei determinou para comer da comida dele, para beber do vinho dele, só que Daniel compreendia que se ele obedece àquela ordem do rei, ele estaria em pecado diante de Deus. Porque embora a comida do rei fosse manjar, como é o que o texto diz aí, porção do manjar, o que é manjar? É comida boa, é iguaria, é comida excelente, é comida gostosa. Então o manjar do rei, imagina um banquete completo, do bom e do melhor. Só que Daniel sabia que aquela comida, antes de ser levada à mesa, ela era oferecida aos deuses da Babilônia. Daniel compreende que se ele come daquela comida, ele vai desobedecer a Deus, ele vai transgredir a palavra, ele vai estar em pecado. E ele compreende isso e ele coloca no seu coração: eu não vou fazer isso, eu não vou transgredir a palavra de Deus. E o que tem de gente por aí, meu irmão, que não vigia nesse aspecto, e qualquer coisa transgride, qualquer coisa deixa a palavra de Deus de lado e peca. Eu me lembro um testemunho meu pessoal, rapidamente, quando eu fui casar com minha esposa. Na época, você sabe que a minha esposa não tem uma perna, sofreu um acidente e tudo mais, e Deus me mandou casar, marcar a data, tal, fiz conforme Deus orientou e Ele providenciou tudo. E uma das primeiras coisas que eu coloquei no meu coração foi o seguinte: no meu casamento não entra bebida alcoólica. No meu casamento não entra, de jeito nenhum, bebida alcoólica nenhuma. Por quê? Eu estava acostumado, infelizmente, aí no casamento de outros crentes, e as pessoas, para agradar parente, amigo, isso e aquilo, que não era crente, comprava bebida alcoólica para os outros beberem. Eu assentei no meu coração: não quero isso, não quero. E no dia do meu casamento não teve bebida alcoólica para ninguém. A bebida que tinha era refrigerante e água. Quem quisesse refrigerante tinha de sabores diferentes, mas refrigerante, ou para quem quisesse água, mas nada de bebida alcoólica. Daniel assentou no coração não se contaminar com a comida do rei. E é interessante que o versículo 9 começa dizendo: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Deus viu a sinceridade do coração de Daniel. Deus viu, ele quer se santificar, ele quer me obedecer. E é interessante, amados, que Daniel foi corajoso, não é? Mas ao mesmo tempo foi prudente, porque ele não chegou para o chefe dos eunucos e dizer: meu amigo, negócio, eu sou de Israel, eu sou de Deus, essa comida aqui é do demônio e eu não quero saber de comida do demônio. Ele não fez isso, não. Ele chegou e ele disse: olha, por gentileza, eu não quero comer essa comida. Não, mas foi a que o rei mandou, mas eu não quero comer. Vamos fazer. Aí o eunuco disse: mas peraí, meu amigo, o rei mandou, se você não comer, eu estou enrolado, eu tenho que obedecer. Aí Daniel disse: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Por 10 dias, eu e os meus 3 amigos aqui, nós vamos comer verduras e legumes. Faça esse teste, 10 dias só. E depois dos 10 dias, você vê como é que nós estamos. E aí, durante esses 10 dias, eles só comeram frutas, verduras e legumes. E ao término dos 10 dias, o chefe dos eunucos viu que eles estavam com uma aparência melhor
do que aqueles que estavam comendo a comida do rei. Olha só que coisa. E essa dieta de Daniel e os 3 amigos durou 3 anos. 3 anos. Durante aquele curso que ele e os amigos fizeram, ele comeu frutas, verduras e legumes, porque ele colocou no coração: não vou pecar, e Deus deu graça para ele. Tem muita gente que ainda não tomou essa decisão. Querido, querida, santidade é regra no reino de Deus, pecado é exceção. Nós não somos perfeitos, perfeito é Jesus, só que nós temos que colocar essa decisão no nosso coração. A palavra traz uma orientação clara. 1 de Pedro 1,16: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então eu tenho que colocar isso no meu coração e procurar isso, me esforçar, viver em santidade. O pecado é exceção. 1 de João 2, João escreve no verso 1: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então o pecado é exceção, a santidade é regra. Daniel colocou isso no coração. Durante os 3 anos ele foi instruído na cultura dos caldeus, dos babilônicos. A Babilônia naquela época, minha gente, era o centro do paganismo, era o centro da idolatria, da bruxaria, da feitiçaria. Daniel e os amigos foram instruídos em tudo aquilo. Mas Daniel, como homem de Deus, com entendimento, com sabedoria, fez como o apóstolo Paulo orienta lá em 1 Tessalonicenses 5: examina tudo e retém o bem, retém aquilo que é bom. Daniel sabia que muito daquilo que estava sendo ensinado ele não poderia deixar entrar no coração dele, não poderia deixar entrar. Provérbios 4:23, a palavra diz: e tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a sair da vida. Guarda o teu coração de não se contaminar, meu irmão. Tem muita gente que se contamina assistindo o que não deve, assistindo série da Netflix, novela, Facebook, vídeo no YouTube, coisa que não é para assistir, e vai se contaminando. Contamina os olhos, contamina a mente, contamina o coração. Daniel entendeu: eu posso passar o que passar, mas eu não nego o Senhor, eu vou permanecer fiel a Deus. E ele permaneceu, e ele perseverou, e se ele conseguiu, nós também conseguimos. Ele era homem como eu e você, e nós também conseguimos. Agora depende de nós tomarmos atitude. Como Deus viu o coração dele, olha o que diz no versículo 17, Daniel 1,17: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, quando eles colocaram no coração serem fiéis a Deus, Deus deu para eles um conhecimento extraordinário. Isso aqui é obra de Deus. Deus deu para eles um conhecimento que não era natural. Tanto é que no versículo de número 20, o texto diz que Daniel e os amigos foram achados 10 vezes mais sábios e cultos do que todos os demais que foram examinados pelo rei. Do que todos. Quem foi que fez isso? Deus. E na vida de Daniel, Deus foi além. Deus deu para ele revelação, através de sonhos e visão, revelações e entendimento. Daniel compreendia que ele tinha que deixar as práticas mundanas, o pecado, e se apegar com Deus e a palavra de Deus. Daniel era um homem de oração. No capítulo 2, ele e os amigos foram colocados sobre o rei. Num belo dia, capítulo 2 narra que o rei tem um sonho, e ele acorda atordoado. Ele não lembra que sonho é esse, ele quer saber qual é o sonho que ele teve e qual o significado. Ele manda chamar todos os magos, astrólogos, todo mundo, e ele diz: olha, eu tive um sonho, eu acordei perturbado e eu quero saber o que foi que eu sonhei e qual o significado daquilo que eu sonhei. E ninguém sabe dizer, ninguém sabe revelar. O rei fica irado, e ele diz ao chefe do exército: pode matar todo mundo, ninguém sabe, esses sábios, esses magos, ninguém sabe o que eu sonhei, vai morrer todo mundo. Quando Daniel ouviu aquela notícia, olha o que ele fez. Daniel capítulo 2, versículo 17: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia.
O que Daniel chamou os amigos para fazer, minha gente? Para orar, para falar com Deus. Meu irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando está diante de problemas e adversidades, é joelho no chão e oração. Ó, como é que a gente vence aqui as batalhas? Joelho no chão, orando, clamando. Mas tem muita gente, quando está diante de uma adversidade, murmura, reclama, pragueja. A atitude precisa mudar. Daniel é um homem de oração. Ele ouviu a notícia, se chamou os amigos, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. O rei teve esse sonho, ninguém sabe, eu também não sei que sonho foi esse, eu não sei o que significa, mas eu sei que o Senhor sabe o que ele sonhou, o Senhor sabe o que quer dizer esse sonho, o Senhor sabe tudo. Então, meu Deus, me mostre, senão a gente vai morrer, nós vamos morrer, me mostre. Ele orou com os amigos, e olha o poder da união, da concordância. Jesus diz em Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está presente no meio. Olha que coisa poderosa a oração. Amados, entenda, a oração é o meio pelo qual o poder de Deus se manifesta. Muita gente pensa que o poder está na oração. Não, o poder está em Deus. A oração é o meio pelo qual o poder se manifesta. Vou lhe dar um exemplo disso. Suponha que do outro lado da rua ali, você esteja, se depare com um incêndio, um carro pegando fogo, alguma coisa pegando fogo. Você tem um celular, pega o celular, liga para o bombeiro, atende o bombeiro, você diz: olha, estou aqui na Avenida Paulistana, tal, está pegando fogo aqui na frente do número tal, corra para cá para apagar o fogo. Você ligou, rapidamente um carro do bombeiro se desloca para cá, chega lá com a mangueira, tal, liga a água e apaga o fogo. Quem apagou o fogo, quem resolveu o problema, foi o telefone ou foi o bombeiro, minha gente? Foi o bombeiro. Agora, concorda que ligando é muito mais rápido que se deslocar até a companhia dos bombeiros? Então, o telefone nesse exemplo é a oração, e os bombeiros resolvendo a situação representa Deus. Então, a oração é o meio pelo qual o poder de Deus se manifesta. Você quer ver mais poder de Deus se manifestando na sua vida? Quem quer, diga glória a Deus. Ore mais. Agora, compreenda, tem algumas coisas que Deus já manda a resposta na hora, imediata, que é esse caso aqui. Porque se a resposta não viesse logo, Daniel e os 3 amigos, ia morrer. Olha o verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Que noite? Naquele mesmo dia. E Daniel louvou ao Deus do céu. Então naquele mesmo dia veio a resposta da oração. Só que tem algumas outras situações, amados, que a resposta da oração demora um pouquinho mais. Se você ler o capítulo 10 aqui do mesmo livro de Daniel, Daniel vai ter ele tem uma outra visão a respeito de uma guerra prolongada e tudo mais. Ele tem algumas revelações, ele não compreende, e ele começa a orar a Deus para Deus dar a ele o entendimento daquelas visões. Ele ora no primeiro dia e nada de resposta, e ora 2, nada, e ora 3, e ora 4, e ora 5, e ora 6. Ele orou 21 dias ininterruptamente, né? Aliás, não orava as 24 horas do dia, né? Ele orava 3 vezes ao dia, mas todas as orações ele orava naquele sentido. Depois de 21 dias, a resposta chega. Um anjo chega e diz: olha, no primeiro dia que você se colocou a orar, eu já fui enviado, mas a gente teve impedimento aí. O príncipe da Pérsia, uma potestade, um demônio, se levantou, um principado, e me impediu, mas Miguel veio, me deu um suporte, me deu uma ajuda, e a resposta é essa, e deu a resposta para ele. Então tem orações que Deus responde na hora, tem outras que demoram um pouco mais, e às vezes nem é Deus que retém, às vezes é o inimigo que trabalha para não chegar até você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que a palavra orienta lá em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. A nossa luta, a nossa batalha é espiritual. Tanto é que em Efésios 1,3 a palavra diz que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Através de Cristo Jesus, Ele já abençoou. Através da oração, nós entramos nessas regiões celestiais, e Deus libera tudo. Quem está entendendo, diga amém. E Deus libera tudo que é da vontade dEle, Ele libera. Daniel compreendia isso. Então ele colocou no coração permanecer fiel. Ele era uma pessoa de oração, e meu irmão, não mudou. De Daniel para cá,
lá se vão quase 2.600 anos, não mudou, é fidelidade, é santidade, é oração, não mudou. Daniel era um homem de oração e orava 3 vezes ao dia. Vamos ler Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Já estamos caminhando aqui para o final da mensagem. Daniel 6:10. Depois, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele orava 3 vezes ao dia, e a oração de Daniel não se resumia a pedidos, ele também dava graças a Deus. Ele agradecia a Deus pela vida dele, pela saúde dele. Meu irmão, se você está aqui hoje e veio com as suas próprias pernas, agradeça a Deus, porque Deus te deu saúde. Quantos não estão aí precisando de um respirador? É verdade ou não é? Eu vi uma notícia que aqui no Rio Grande do Norte morreu alguns que estavam na fila de espera. Você ouviu falar isso também? Estavam na fila de espera por respirador. Não deu tempo, o leito ser disponibilizado e a pessoa acabou falecendo. Então, se você está respirando, dê glória a Deus, porque tem gente que morreu precisando de um respirador. Já outros estão internados na UTI, no leito, respirando com um respirador mecânico. Então, agradeça a Deus, porque Deus te deu saúde, porque Deus te deu livramento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A oração não pode se resumir só a pedir. Pastor, mas é errado pedir? Não, Jesus disse que pode pedir. Mateus 7, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. Mas quando a palavra de Deus habita em nós, nós não só pedimos, mas como diz Paulo a Colossenses 3,15, nós somos também agradecidos, nós também agradecemos. Então Daniel é um homem de oração. E note um detalhe: a Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé, porque ele era fiel a Deus. Como assim, pastor, a Babilônia caiu? Quem dominou Israel foi a Babilônia através de Nabucodonosor. Durante o período do reinado de Nabucodonosor, Daniel foi honrado por Deus, porque ele permaneceu fiel a Deus, Deus o honrou. Aí morreu Nabucodonosor, veio o filho dele, como está lá no capítulo 5 de Daniel, o Beltesazar, Daniel também foi honrado no governo do filho dele. Mas durante o governo deste Beltesazar, lá no capítulo 5 de Daniel, uns medo-persas dominaram a Babilônia. A Babilônia caiu, o império babilônico acabou, foi destruído. O império novo agora é dominado pelos medo-persas. Note que o império babilônico caiu, mas Daniel ficou de pé. Meu irmão, o mundo aí pode estar um caos, pode estar um problema, uma dificuldade, mas se você for fiel a Deus e honrar, você vai permanecer firme, a tua fé vai continuar perseverante e nada vai te derrubar em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Note que no início do capítulo 6, vamos ler os versículos 3 e 4, Daniel 6, 3 e 4. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Que rei é esse, minha gente? Já é Dario, não é mais Nabucodonosor não, já é um rei persa. O rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O rei viu esse camarada diferente, ele é cheio do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ele se distingue. Daniel, minha gente, era fiel a Deus e fiel ao rei. Ele fazia o seu trabalho, as suas atividades bem feitas, com maestria, com excelência. É triste ver muita gente que diz que é crente, mas no trabalho não faz bem feito. Chega atrasado, dá nó, enrola, faz de qualquer jeito, presta um mau serviço. Meu irmão, minha irmã, a palavra diz, Colossenses 3, 23, 24, tudo que nós fizermos, qualquer coisa, nós temos que fazer de todo o coração, como que é Deus. Se você é pedreiro, seja o melhor pedreiro. Se você é advogado, seja o melhor advogado. Se você é eletricista, seja o melhor eletricista. Se você é diarista, seja a melhor diarista. Se você é funileiro, seja o melhor funileiro. Naquilo que você faz, faça o melhor. Não para o homem que vai ficar aplaudindo, mas com a consciência que Deus está vendo. E se você fizer bem feito para agradar a Deus, é Deus que vai lhe honrar. E aqui Deus quer honrar Daniel. O rei viu isso.
Esse camarada tem condição de ser o meu braço direito. Só que em todo lugar tem os secretários do diabo. Em todo lugar o inimigo usa a gente para querer derrubar o homem de Deus, a mulher de Deus. Olha o que diz o versículo 4. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles não queriam que Daniel fosse o primeiro-ministro, eles eram invejosos, eles que queriam. Continuando, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Puxaram a capivara de Daniel, puxaram a ficha corrida, examinaram a vida pregressa, foram buscar em tudo que é lugar algo que pudesse desabonar a conduta de Daniel e não acharam nada. A reputação dele era ilibada, não tinha nada obscuro, nada que desabonasse, nada. Não acharam nada porque ele era fiel, ele era íntegro. E Deus quer ver isso nos nossos corações, queridos. Deus quer ver essa integridade, Deus quer ver este caráter, Deus quer ver em cada um de nós um homem e uma mulher que é fiel a Deus até o fim, que não negocia os princípios e valores da palavra de Deus. Daniel, por ser fiel a Deus, foi lançado na cova. Deus não o livrou da cova, Deus o livrou na cova. Ele foi lançado na cova, é verdade, mas Deus estava com ele e o livrou, e ele foi honrado. E se você for fiel a Deus, permanecer na presença dele, ele também vai te honrar em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O Senhor Jesus diz lá em Apocalipse 2:10: ser fiel até quando, minha gente? Até o primeiro problema? Seja fiel só até a primeira oportunidade de ser infiel? Seja infiel só até a primeira luta? Não. Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você está disposto a ser fiel a Deus? O Senhor vai te honrar, porque Ele mesmo disse: aos que me honram, honrarei. Então se coloque de pé, por gentileza, e vamos fazer como Daniel fez. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu nem vou perguntar aqui quais são os problemas que cada um está vivendo, porque eu sei que cada um tem os seus problemas pessoais. E muitos, provavelmente, após essa pandemia, os problemas aumentaram ainda mais. Mas agora nós vamos usar o meio pelo qual o poder de Deus se manifesta, através da oração. Tem outros meios também, através do jejum, da prática da palavra, mas a vida de oração é fundamental. O Senhor Jesus disse que nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desanimar. Então nós vamos orar agora. O que é que tem afligido o teu coração? Quais são as situações que você tem vivido? Talvez você que esteja aqui agora, ou me assistindo agora, não entregou a sua vida ainda a Jesus Cristo. Você precisa entregar, você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador, porque a graça de Deus está manifestada a todos, trazendo salvação a todo mundo. Se você ainda não creu, não recebeu, precisa receber. Tem alguém nessa noite que quer receber ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos já entregaram a vida para Jesus? Então eu vou fazer um segundo convite. Tem alguém afastado, afastada e quer se reconciliar? Filho pródigo, filha pródiga, talvez você tenha caído no lamaçal do pecado. Jesus não te julga nem te aponta, Ele está de braços abertos para te receber. Se tem alguém afastado ou afastada, dê um sinal com a sua mão agora, se reconcilie com o Senhor enquanto é tempo. Todos já estão na presença de Deus? Então, amados, nós temos que renunciar aos pecados do mundo, renunciar à vida mundana e viver neste presente tempo de maneira sensata, justa e piedosa diante de Deus. Nós temos que fazer parte do povo do Senhor, povo zeloso, povo especial, povo de boas obras. Então, fecha os teus olhos agora. E agora vá orando, vá falando com Deus.
porque através da oração o poder dele se manifesta e vai se manifestar na tua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua palavra é viva, é fiel, é verdadeira. Meu Deus, a tua palavra não cai por terra nem volta vazia, ela sempre produz o resultado. Eu não sei, meu Deus, quais são os problemas, as dificuldades que cada um aqui está enfrentando, que cada um está vivenciando, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é poderoso para trazer vitória, para trazer a solução, para trazer o resultado, a resposta que cada um aqui precisa. Meu Deus, Daniel viveu na tua presença em sinceridade, em retidão, em integridade. Ele orava, ele tinha intimidade contigo, ele permaneceu fiel, meu Pai, e o Senhor o honrou. E meu Deus, nós mais uma vez reafirmamos e declaramos que vamos te honrar dia após dia, que vamos permanecer fiéis a ti dia após dia, buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos perseverar na tua presença, mas meu Deus, nós precisamos do teu mover. Cada um aqui, meu Deus, em alguma situação e algo que está vivenciando, precisa do teu poder, precisa, meu Deus, de uma resposta tua. Então, meu Pai, vai olhando, sondando cada coração, meu Deus. O Senhor nos trata de maneira personalizada, individualizada. O que um está precisando talvez não seja o que o outro esteja. Cada um tem sua luta, sua dificuldade particular, mas nós te glorificamos e te bendizemos, porque o Senhor nos ama, o Senhor não nos desampara, o Senhor está conosco e o Senhor é poderoso para realizar o sobrenatural. O Senhor é poderoso para curar qualquer enfermidade, o Senhor é poderoso para restabelecer qualquer casamento, o Senhor é poderoso para trazer de volta o filho, a filha, o marido, a esposa. O Senhor é poderoso para trazer provisão, o Senhor é poderoso para levantar de novo a empresa, para abrir a porta do emprego. O Senhor é poderoso para realizar o sobrenatural. Então faz isso, meu Deus, na vida deste homem, na vida desta mulher. Vai também despertando, meu Deus, este homem, esta mulher, para orar mais, para te buscar mais, para te glorificar mais, para estar na tua presença, ter prazer na tua palavra. Levanta, meu Deus, o teu povo, um povo zeloso, um povo de boas obras. Enche, meu Deus, com a tua virtude, com o teu poder. Nós precisamos, Senhor, da tua virtude, do teu poder em nós. Como disse o Senhor Jesus, sem ti nós nada podemos fazer. Então vem agora com a tua glória, vem agora com a tua virtude, vem agora com o teu poder, e vai nos enchendo, e vai nos revestindo, e vai enchendo o coração deste homem, desta mulher, de paz, de alegria. Vai trazendo refrigério, meu Deus, a esta alma cansada. Vai tirando este peso, essa sobrecarga. Vai levando esta pessoa agora a águas tranquilas, a pastos verdejantes, em nome do Senhor Jesus. E vai colocando ela de pé na tua presença. Vai enchendo ela agora com o teu Espírito Santo. Vai enchendo com a tua virtude, vai enchendo com o teu poder. Meu irmão, levanta as mãos para o céu e receba agora, receba, seja cheio, seja cheia da virtude, do poder. O Senhor está aqui em nosso meio, e Ele te enche, Ele te renova, Ele te reveste. Creia, receba o recalabaço, o remianda canta lavaz, o recanta lavassúria de liberdade agora. Há quanto tempo você não dá liberdade ao Espírito Santo? Há quanto tempo você não é cheio pelo poder de Deus? Há quanto tempo a virtude do Altíssimo não vem sobre a tua vida? Então vai agora dando liberdade, vai agora glorificando, exaltando, porque Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, aleluia. Ele te enche, Ele te renova, foi Ele que te escolheu, Ele te conhece pelo nome, aleluia. Os pensamentos dele a teu respeito são de bem, são de paz. Você é escolhido, varão valoroso, varoa valorosa. Creia, receba